Para Direito Cast, ou para direito para todos. Olá a todos e todas, pessoal que nos acompanha aí pela plataforma do podcast, pela rádio RCI de Foz do Iguaçu, 1300 AM. Hoje a gente está aqui transmitindo mais uma live da Juriscons. O tema de hoje é o curso Julgamentos da Humanidade. Meu nome é Ana Flávia, vou estar aqui com vocês mediando. Hoje, para divulgar o curso, a gente vai ter a professora Maria Eugênia Rodrigues Luz. Professora, está por aí? Olá a todos e todas, estou sim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom falar sobre esse assunto. Junto aqui com a professora, a gente tem aí o Ricardo Stefanelli, que aí é o nosso amparador, está aí de assistência técnica e mediador das perguntas. Olá a todos, boa noite. Desculpa, olá a todos. Nós temos hoje um tema bem interessante, eu vou estar acompanhando com vocês aqui, pode mandar as mensagens que estamos aqui, ok? Professor Ricardo, aí sempre pensando em acessibilidade, fala sempre para a gente cumprimentar boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que acaba que a nossa transmissão passa em todos os horários, porque fica gravada, a gente está ao vivo agora no YouTube, mas vai ser transmitido pela rádio, pelo podcast e nas nossas redes sociais. Para quem não conhece a Juriscons é uma instituição conscienciocêntrica. Ela tem por propósito aí a pesquisa, divulgação e expansão da paradireitologia. O paradireito é uma modalidade de conhecimento da conscienciologia, uma especialidade da conscienciologia, dedicada ao estudo e aplicação dos princípios cosmoéticos destinados à harmonizar e qualificar a auto- e heteroconvivência evolutiva dos princípios conscienciais em múltiplas dimensões. Esse conceito aí gigante, a professora Maria Eugênia vai acabar falando um pouco mais para a gente. E, professora, já de início, primeiramente, seja muito bem-vinda, né? Poderia falar para a gente o que é o curso, como é que foi idealizado o curso Julgamentos da Humanidade, e aproveitar e já falar um pouquinho desse conceito de paradireito de uma forma mais prática, né? De uma forma que, às vezes, o pessoal que está de primeira vez consiga compreender bem o que é o significado. Bom, então é o seguinte, a Vanderlei está aí, olha, muito bom ter a Vanderlei aqui com a gente. O importante é, assim, quando nós começamos a trazer, né, então nós temos o paradigma consciencial. É um paradigma pelo qual muda essa referência que nós temos a respeito dos julgamentos, tá, dentro da paradireitologia. Então, eu posso dizer assim, que a partir do paradigma consciencial, a justiça, ela não é tal qual a gente tem concebida hoje, né? Então, existe uma para-justiça, vamos colocar aqui, e nisso, a paradireitologia, ela traz uma proposta de, vamos dizer assim, subverter o que nós temos de conceito do direito. Ela não rompe com o direito, tá? Mas ela traz uma vertente um pouco mais ampla, no sentido de entender que os processos, os conflitos, eles precisam ser olhados e também observados sob uma ótica muito mais ampla que essa intrafísica que a gente tem aí. Então, esse conceito da professora Cristina Aracaki, que o paradireito é a especialidade da conscienciologia, porque a conscienciologia ela é ampla e a paradireitologia ela é uma das especialidades, né? Então, ela é dedicada ao quê? Ao estudo da aplicação prática dos princípios da cosmoética. A cosmoética é essa ética cósmica, abrangente, né? E destinada a harmonizar e qualificar a auto- e heteroconvivência. Então, veja, quando nós falamos do judiciário, por exemplo, né? Dentro do direito para a harmonização entre as consciências, essa harmonização é dentro de fatos que é trazido até o judiciário, que é feito por meio de um processo, certo? E aí se resolve o conflito. Há vários princípios da ampla defesa, do contraditório, enfim, para que esse processo ele tenha um trâmite até uma decisão final.
que é feito por um magistrado. Então, quanto ao para-direito, a questão dos conflitos, elas não são resolvidas sob essa ótica, sob essa perspectiva do direito. Essa harmonização e a qualificação é algo porque cada um de nós, para resolver conflitos, precisamos resolver os nossos conflitos primeiro. Então, começa pela autopesquisa, é um dos pilares do paradigma consciencial, né? A autopesquisa. Trabalhamos com bioenergias. Então, as energias, elas influenciam, mas às vezes as pessoas não percebem. Então, o judiciário não leva em conta isso, né? Também nós vamos trabalhar com o holossoma, que é o conjunto. Então, não é só um corpo físico, mas um corpo físico, um corpo emocional, um corpo energético e um corpo mental. Então, veja que amplia mais essa perspectiva, né, essa abordagem a partir da visão dos conflitos. Então, torna-se um pouco mais complexo a resolução dos conflitos, mesmo porque, quando falamos de heteroconvivências, ou seja, a convivência entre as pessoas, nós estamos pensando aqui, às vezes, o judiciário pensa no fato em si, nesse momento. Porém, nós temos vivências multisseculares, nós não estamos pela primeira vez com esse corpo físico, nós estamos vindo há muito, e às vezes milênios, e até de outros planetas. E nisso a gente se encontrou e conviveu com várias consciências, diversas consciências, e às vezes a gente encontra com essa pessoa e, de repente, dá um match, ou uma repulsa, né? Repulsa. Então, por que será isso? Assim, é só porque eu não gostei dos olhos da pessoa, ou o cabelo dela, ou o nariz. A Renata Dami está aí também, muito bom ter você aqui também, Renata, de Jundiaí, São Paulo. Então, veja, essa harmonização, ela precisa analisar tudo isso. Então, não só o processo dessa vida, de vidas anteriores, então como é que vai fazer, né? Como é que eu vou ter bola de cristal para ver tudo isso, né? Então, é a partir de autopesquisa que a gente vai, vamos dizer assim, escavando o processo, né? Com pinça, pincel e paciência no processo da autopesquisa. Então, é como um antropólogo que vai entrando nos meandros da consciência, ele vai se entendendo, e com esse autoentendimento, essa autopesquisa, ele consegue ter uma lupa maior, uma cosmovisão, que a gente pode dizer, para entender os heteroconflitos e aí esses processos para a resolução desses conflitos propriamente dito, porque senão às vezes resolve aqui, o juiz sentencia, o que acontece às vezes quando o magistrado sentencia? Às vezes nenhuma das partes ficam satisfeitas. Às vezes, alguma delas, uma ou outra, mas sempre vai ter uma insatisfação, né? Então, sob essa visão paradireitológica, é preciso entender esses meandros e a partir toda essa complexidade que é a consciência, conseguir, né, o paradireitólogo, vamos dizer assim, chegar no ambiente e harmonizar com as suas energias, que é o nossa cenoura, sonho, vamos dizer assim, né? O nosso sonho, exatamente. Então, dentro do conceito, voltando aqui, destinado a harmonizar e qualificar a auto- e heteroconvivências evolutivas dos princípios conscienciais em múltiplas dimensões. Então, a gente não está só nessa dimensão intrafísica. Então, a paradireitologia, ela considera do vírus a uma das consciências mais evoluídas que a gente tem na escala, que a gente chama de Homo sapiens serenos, né? Ou serenão, já vulgar, chegou numa condição, já chegou numa condição de patamar evolutivo, de não precisar mais vir ao planeta, enfim, isso aí é bem mais avançado. É isso que a gente esse é um dos nossos objetivos, chegar nesse ápice aí do que a gente entende como escala evolutiva, né? Professora, aproveitando que você está falando aí de harmonização, até no ambiente judiciário, eu pulei a sua mini biografia, vou só falar aqui, te apresentar devidamente, né? Então, resume, a Maria Eugênia Rodrigues. Tá bom. A professora aí falando de judiciário é porque conhece, né? Está nesse ambiente também, sabe muito.
Professora Maria Eugênia Rodrigues Luz é advogada, professora universitária, facilitadora e mediadora judicial em justiça restaurativa, pós-graduada em metodologia do ensino superior, mestre e doutoranda em sociedade, cultura e fronteira, voluntária da Conscienciologia desde 2004 e voluntária da Juriscons, que é a SIC, pela qual a gente está transmitindo a live desde 2016, docente em Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2015. Devidamente apresentada, vamos ao curso Julgamentos da Humanidade. Conta para a gente aí, da onde saiu essa inspiração, como que começou? Na realidade, foi assim, eu estava lendo um livro, Os Grandes Julgamentos da História, que é isso aqui, ó, do autor José Roberto de Castro Neves. Ele é muito bom em organizar livros. Ele tem um também sobre obras, né? Então, vocês conseguem ver aí, né? Sim, dá para ver. Na frente do rosto está ótimo. Bom, então, ele também tem outro, né, que fala sobre os livros, o que os livros dizem sobre o direito, também é muito interessante. E eu, lendo esse livro, aí eu falei assim, gente, eu tive um insight aqui. Já pensou pegar esses julgamentos? Porque tinham vários julgamentos interessantes, né, sob a ótica evolutiva nossa, porque alguns julgamentos, eles não têm, a gente não tem tanto interesse, né, mas alguns muito interessantes. E aí eu falei, olha só, quem sabe a gente começa a pensar esses julgamentos sob a perspectiva da paradireitologia. E aí eu lancei, no primeiro momento não me deram muita atenção, não, fiquei meio tristinha, vamos dizer assim, mas depois o curso veio com uma certa força, e aí eu falei, vamos fazer? E aí eu conversei com o Gustavo Vieira, que é o professor Gustavo, que vai dar a aula magna e vai também vai dar aula sobre o julgamento do padre Antônio Vieira. E aí, conversando com ele, falei, Gustavo, vamos pensar aqui como que a gente organiza esse curso. E eu falei, vamos pensar em não só um professor, né? Ele falando. Aí eu falei, eu gosto disso, de ficar mais dinâmico. Aí o Hernani Brito estava lá na Epígrafe, falei, Nani, você que organizou lá o PAI, que é o Programa de Aceleração da Erudição, não é igual o PAI, né? Porque o PAI tem uma obra específica e tudo, para uma determinada personalidade, mas eu falei, a gente está pensando em trabalhar mais ou menos, mas não da mesma forma. Então, vamos pensar em 2 professores, aí já muda, né? Sem o livro vinculado, como o pai é, e vamos pensar nisso. Então, tá. E aí, dentro desse livro, eu comecei a ver quais seriam alguns dos julgamentos mais interessantes, né? E dentre deles eu peguei Sócrates, aí eu fui vendo, Sócrates tem uma pessoa que estuda Sócrates, que era o professor Daniel, aí chamei a Giovana, duplista dele. Aí eu falei, bom, mas tem que ter outro. Aí tinha alguns julgamentos que não estavam no livro, por exemplo, o julgamento da Apolônio de Tiana, que é muito interessante para nós da Conscienciologia, o professor Valdo falava muito sobre ele, né? Então, aí eu chamei a professora Marlene Roque e a Cristina Heckner para falar sobre ele. Aí o julgamento da Joana d'Arc, que também é bastante emblemático, Martim Lutero, Jean Calas, Danton, da Revolução Francesa, que eu fui uma das professoras, junto com a professora Karina Albuquerque, o Alfred Dreyfus, que é um julgamento icônico, né, dentro da nossa, dentro do direito. Então, o Tribunal de Nuremberg, que demarca todo o processo, né, da Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, o Tribunal de Ruanda também, que é mais já do século XX, né? Então a gente vem lá no século IV, antes da Era Cristã, e depois da Era Comum, e depois já entra no século XX com essas decisões, esses julgamentos. E Ruanda, e aí a gente encerrou. E quem deu a aula magna, isso foi o ano passado, foi a professora Adriana Scioli, Fabrício Mussi e eu. Esses julgamentos que eu falei aqui para vocês, eles estão disponíveis lá na Mega Store da Juriscons. Claro que os cursos já aconteceram, então vocês vão assistir de modo assíncrono, né? Então foi isso, e aí eu fui chamando os professores, alguns aceitaram, e a gente foi colocando aí, né? Então teve a professora Rosa Nada, Tiago Oliveira, teve muita gente boa, Rafael Said, Anne Catherine, professora Cristina Aracaki. Ô, Carolina, muito bom, Carolina de São Paulo está falando aqui também. Joia, Carolina. E aí o professor Ivo Valente, a Natália Fuentes, da Reaprendência. Então, eles gentilmente, né,
eles aceitaram o meu convite, o nosso convite. Aquele seu jeitinho, Maria Eugênia, de convidar as pessoas. Olha, esse curso tem tudo a ver com você. E aí o Leandro Giraldelli, Gustavo Vieira, enfim. Então, a gente... o curso foi um sucesso, a gente pode dizer assim, né? Muitas pessoas gostaram bastante. É claro que a gente está aprimorando essa outra... segunda edição do curso, né? Mas, então, basicamente, era assim, ó, o objetivo não é julgar o julgamento, tá? O objetivo aqui é trazer um olhar paradireitológico, como é que se julgou, né? Como que se julgou dentro daquele zeitgeist, né? Daquele tempo, daquele espírito do tempo, como as pessoas pensavam. Se, às vezes, é possível ver se o julgamento, sob a ótica jurídica da época, a legislação, ele foi justo ou ele foi manipulado, às vezes é possível, isso aparece, né? Porém, é reperspectivar e ver as consequências desses julgamentos. Quais seriam as consequências, os efeitos desses julgamentos sob a ótica do paradireito? Então, quais são, né? Então, para a gente entender melhor o quanto que um julgamento ele traz consequências, às vezes, muito sérias. Dêmia Baraco, de Fortaleza também, olha, Nordeste. Olha só. Muito bom. Professora, aproveitando que você está falando um pouco do curso da edição passada, como é que é o formato? Hoje, a pessoal consegue assistir esse curso? Ele precisa acessar o total do edição 2024? Então, aí quem quiser lá pode comprar o curso inteiro, assíncrono, ou aí tem que ver como é que está, se tem ele fracionado. Acho que tem sim, tá? Fracionado, lá na Mega Store. Qualquer coisa, deixa uma informação lá, um pedido lá. O Ricardo quer falar? O Ricardo colocou para a gente aqui o site da loja, store.conscienciologia.org.br/loja/juriscons. Quem quiser mais informação também, a gente tem o WhatsApp. Pode pedir. 55 45 9 9911 6263. E o e-mail da Juriscons, que é juriscons@juriscons.org. E o site, que é www.juriscons.org. Professora, aproveitando que a gente passou os contatos, Ricardo, tem perguntas? Tem alguma coisa? Por enquanto, não. Mas vamos ver aqui, qualquer coisa eu falo. Por enquanto, não. Tá. Obrigada. Professora, a gente vai ter agora, no dia 3, a aula magna. Como é que vai ser essa aula magna? Qual que é o objetivo? Então, a aula magna, ela abre o curso Julgamento da Humanidade, nessa segunda edição, que vai trazer... Olha, a Aride também está aí, muito bom, Aride, ter você presente aqui. Ele, então, inicia dia 3 de maio, agora a aula magna. Inicia e depois nós vamos ter alguns julgamentos, né, sob a ótica do paradireito. Então, o objetivo é compreender o julgamento da história a partir da paradireitologia, com base nos princípios. Aí, não somente as leis, mas para-leis e valores evolutivos, que é o que a gente traz aqui. Então, nós vamos ter o julgamento do Galileu Galilei, professores William Clay e Fabrício Mussi. Então, o professor William Clay, gentilmente também, aceitou nosso convite, no qual eu agradeço. O Conde Cagliostro, que é o professor Jarbas Paranhos, e eu, que vou tratar desse assunto. Tiradentes, professoras Thelma Brito e Ana Seres, professor Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, que é o professor Alexandre Zaslavski, que também aceitou nosso convite, assim como a Ana Seres, e o Gustavo Vieira, e o Luiz Gama, Maria Madalena Esteves e Ricardo Stefanelli, que são da casa. Doc Street, que também é um julgamento bastante emblemático, o professor Igor Moreno, que hoje está na Unicim, a gente também agradece aí o convite, né, dele ter aceito, a professora Cristina Aracá, que é da casa, e depois nós vamos ter o julgamento da Maria da Penha, que é contemporâneo, né, com a professora Carolina Espínola e a professora Adriana Scioli, que também aceitaram o nosso convite, a gente agradece. E, por fim, nós vamos terminar com o caso Escola Base, que é um caso muito interessante,
que aconteceu em 1994, então ele fez 30 anos, né? O ano passado. Existe muita coisa a respeito desse caso. Algumas pessoas não conhecem, né, que é fora do direito, mas principalmente os jornalistas trabalham muito com esse caso Escola Base, que foi uma referência em termos de ética, né, no jornalismo, que é a professora Denise Faro, que é jornalista, que eu convidei também, e eu, que vou falar sobre esse assunto, porque eu já tratei desse assunto nas universidades, também no direito penal. Então, as aulas não são seguidas, tá? E nem, não é de 15 em 15 dias, porque a gente não conseguiu aí a agenda dos professores, né, dessa forma. Então, dia 17, dia 3, a aula magna, dia 17 é a primeira aula do curso propriamente dita, dia 24, dia 31. Então, nós vamos ter 3 aulas seguidas, e depois, sim, a gente está tentando fazer a cada 15 dias, tá? Então, a aula magna, os professores, Vanderlei Biak e o professor Gustavo, eles vão falar, o roteiro, né, deles é fazer essa proposta, né, a pertinência do olhar para a direitológica sobre o julgamento da humanidade. Eles vão trazer essa proposta da abordagem sobre o julgamento, dentro desse contexto, como que era o Zeitgeist, trazer um relatório, o paradigma consciencial também, né? Trazer o conceito de cosmoética, entrar nesse processo do conceito de cosmoética, né? Que as leis, porque as leis humanas do direito, em geral, elas exprimem, né, os princípios das consciências, né, das consciências mais fortes, mas as leis transcendentes do paradireito, em geral, elas expressam os princípios da consciência evoluída, que são as consciências extrafísicas. Então, essa pertinência, né? O que é parajurisprudência, eles vão falar. O que é assistência à recomposição de interprisões grupo-kármicas. O que seria a qualificação da intercompreensão nesse processo do julgamento. Aprimoramento da cosmovisão dentro de uma polimatia, o quanto que isso ajuda, né, contribui significativamente para ter um olhar paradireitológico, e falar sobre o ato de julgar, né, o que é julgar, o que envolve, quais são os valores, como se decide, e pensionizar é julgar, né? Então, nós vamos falar também sobre isso, né, em que bases técnicas se orientam o julgamento. Então, vou falar também dos princípios do direito do processo penal, que nós temos hoje, e aí depois entrar no paradireito, na proposta de abordagem sobre o julgamento da humanidade. Então, nesse Zeitgeist, como eu já falei, que é o espírito do tempo, dentro desse contexto histórico e pessoal. Enfim, então, trazer essa abordagem aí, né, no prenúncio, né, desses julgamentos dessa segunda edição de 2025. Então, seria isso. Maria Eugênia, aproveitando a oportunidade, pessoal que nunca ouviu falar de paradireito ou conscienciologia e ficou interessado, eles podem fazer a aula? Eles conseguem acompanhar? Conseguem, porque o curso é sem pré-requisito, tá? E conforme eles vão tendo as informações e convivendo, né, passando, os professores vão falando sobre os neologismos, eles podem perguntar, e os próprios professores também vão falando, né, para direito. Então, para direito, o objetivo o quê? A harmonização entre as consciências, no geral. Interplanetária. Então, veja a expansão do que é o para direito. Do vírus à consciência a consciência mais evoluída, né, as consciências mais evoluídas do planeta. Então, é só perguntar, e os professores também, né, a gente orienta, né, pede para que vão falando os conceitos, ou seja, os neologismos, que toda ciência, ela tem neologismos. Então, quem é que, se puderem falar aí de qual área que são, se tem contador, administrador de empresa, se é da área jurídica, se é advogado, se é magistrado, cada um fala aí, porque a gente vai trazendo, né? Então, independente da área que atua, é possível entender os conceitos, né? Então, cada área tem seu neologismo, não tem? A contabilidade, ela tem um neologismo próprio, seus conceitos próprios, assim como na administração, no direito, na medicina, o direito, né? O direito mesmo tem todo um vocabulário ali que
na farmácia, né, os fármacos, como que vai entender tudo isso? Então, veja, cada um tem o que a gente começa a estudar, né? Quando a gente começa a estudar, aquilo parece meio que muito distante, depois a gente vai se familiarizando com esses conceitos, que é natural de toda a ciência, mesmo porque a Conscienciologia é uma proposta de ciência sobre o outro paradigma consciencial, por isso que a gente fala, não acredite em nada, aqui a gente não acredita, nós experimentamos. Então, tenham suas experiências pessoais, pesquisem, confrontem informações, né, para que assim cada um chegue às suas conclusões. Então, essa é a proposta da Conscienciologia. Então, esse paradigma ele vai ter um outro olhar, vai ter um olhar multidimensional, extrafísico, além daquilo que se vê. Seria isso. Então, é possível sim. No início da nossa conversa, você falou um pouco da questão que a gente não vai promover um novo julgamento, né? Mas qual que é o efeito da gente estar olhando esse julgamento a partir de hoje? Principalmente o efeito multidimensional, da gente estar trazendo isso para a sala de aula e discutindo tudo que está envolvido. Leandro também está aí, de Foz do Iguaçu, muito bom ter vocês aqui. Então, quando a gente trabalha com essa visão, a proposta dos julgamentos da humanidade foi, de algum modo, acessar essas consciências e ver a possibilidade de um alcance de assistência a respeito com essas consciências que estão envolvidas nesses conflitos. Então, a proposta é isso, né? Acessar e ver o que dá, né? Trazer uma certa nível de assistencialidade para que essas consciências consigam, pelo menos, minimizar, no mínimo, esses conflitos. Né? Então, ver sobre uma outra perspectiva. Imagina se você fala assim, olha, o que é fazer justiça? Né? Então, a gente tem um conceito enorme do que é justiça. Mas justiça, ou para-justiça, sobre o enfoque da paradireitologia, é um desafio para nós. Nós lançarmos, ou seja, ampliarmos a nossa cosmovisão para reperspectivar aqueles conceitos que nós temos sobre o direito. Alguns conceitos são muito importantes, e eles vão falar também sobre os princípios, né, como eu já falei, porém, a ampliação do direito ela vai contribuir sobremaneira para que essa libertação ou essa interprisão ela aconteça realmente uma harmonia entre essas pessoas. Então, é algo bem mais complexo e bem mais profundo, a gente poderia dizer assim, em que se propõe, né, essa resolução dos conflitos propriamente dita. Né? Porque, às vezes, se resolve um conflito no judiciário e depois as pessoas continuam brigando. Não é assim? Muitas vezes a gente vê isso, né? É uma resolução formal, né? Às vezes ali a justiça entrega a parte dela, mas as partes estão insatisfeitas, né? E aquele conflito ele continua a existir, só formalmente foi resolvido, né? Ainda bem que existe a justiça. Se a gente for analisar, o direito, a gente não pode descartar o direito, jogar o direito na lata do lixo, não. O direito ele foi extremamente importante para que as consciências, à época, nós saímos do nomadismo e passamos a ser consciências gregárias. Então, nós começamos a nos juntar. Nesses agrupamentos, o que acontece? As fricções, né? Então, começaram a acontecer as rugas. Né? Quanto mais próximo a gente convive, mais possibilidade disso acontecer. Porque a gente está convivendo mais tempo, está falando, interagindo mais tempo. E aí a pessoa vai se posicionar, o outro vai se posicionar, enfim. Então, existem alguns princípios do direito que foram muito importantes para evitar que a humanidade entrasse em colapso. Tá? Então, logo no começo. Então, foram colocando regras, um regramento de convivência social. Olha só que importante, né? Que as pessoas não sabiam fazer. Como assim? Elas eram nômades, de repente começaram a se juntar, não sabiam como resolver, porque antes não existiam tantos conflitos. Né? Então, nesse aspecto, o direito ele foi primordial para embasar a paradireitologia.
entende? Mas aí ainda é pouco, não é suficiente, a gente pode dizer assim, né? Então, o direito, os professores vão falar sobre o direito do juiz natural, no direito penal, o direito do devido processo legal, o princípio da legalidade, que é muito importante, do contraditório, da ampla defesa, da presunção da inocência, do indúbio pro réu, enfim, da verdade real. Então, são princípios extremamente importantes para um processo penal. Imagina se não tiver. Isso foi sendo construído ao longo do tempo, e hoje a gente tem uma justiça muito mais, vamos dizer assim, embasada, fundamentada, uma ciência jurídica que contribui para que os conflitos e a questão da criminalidade ela seja resolvida. Mas veja, intrafisicamente, não multidimensional. Isso fica, né? Considerando o paradigma aí, que a gente está lidando com múltiplas vidas e com pensene, energia, essas consciências que às vezes passaram para algum desses julgamentos, algum dos envolvidos, e eles ficaram ali naquela mágoa, naquele rancor. Qual que é o efeito disso? Essas consciências podem estar, de alguma forma, ligadas a esse evento ainda hoje? Isso pode criar nelas, ou na própria vida delas, algum enrosco? Sim, nas nossas, né? Você quer dizer? Nas nossas, nas nossas. Então, o que acontece é que nós ficamos ligados, né? Nós ficamos em nó, né? Um nó, dá um nó. É um processo da interprisão. E a gente precisa desatar esses nós e criar laços. Então, esse é um desafio também. Como que a gente cria laços? Às vezes a gente abre mão de algum aspecto, nada é por acaso, começar a ampliar uma visão, às vezes numa projeção consciente. Eu já tive uma situação assim dentro do judiciário, quando trabalhava com uma chefe minha. Gente, mas que essa chefe me persegue tanto? E aí eu falei, eu quero saber. Eu tive uma projeção, eu fui lá para o século XI ou XII, mais ou menos, pela vestimenta, e eu vi o que aconteceu. Aí eu entendi. Então, você vê, mas precisa ter um interesse genuíno, entende? Um interesse genuíno. Então, a projeção é uma das ferramentas que ajuda. E também trabalhar com as vidas anteriores. Então, a Consecutivos, ela tem aí técnicas, cursos para entender qual seria a possibilidade da gente já ter vivido, né? Enfim, né? Em qual vida, em quais contextos, político, monarquia, religião, e aí quase todos nós passamos por esses processos, né? De cada um de nós. Como não passar, né? Uns mais, outros menos, mas enfim. Né? E tem uma gama de abertismo grande, né? Tem que ter uma abertura grande para poder estar aceitando até essa posição da gente, que a gente não é só vítima, né? Que a gente muitas vezes foi algoz e repetidamente, né? O abertismo, ou a neofilia também, que é gostar do novo, né? Assim, básico para a gente começar a estudar paradireitologia. Né? Então, o abertismo é quando eu quero ter eu vou colocar uma lupa aqui, eu quero ver exatamente o que é aquilo. O que me traz essa aqui? E não um olhar de poliana, né? Um olhar cor-de-rosa. Não, mas eu sou muito boazinha, eu sou isso, aquilo, eu sou tudo de bom. Não, agora vamos combinar, né? Num conflito a gente sempre está certo, não é assim? Sempre o outro que está errado. E aí, como é que é isso? Só o outro que está errado? As pessoas que não nos entendem, né? Pois é, a questão. Gente, o mundo não me entende, né? O mundo não me O entende. inferno são os outros, como dizia. O inferno são os outros. Né? Então, reperspectivar isso, né? Então, voltar para si e falar, peraí, o que é que eu tenho aqui que eu ainda não estou vendo, que eu não estou pesquisando? Então, precisa fazer a pinça, pincel e paciência, a autopesquisa dessa forma. Desse modo, a gente consegue, no abertismo, na neofilia, na polimatia também. Por que é polimatia? Você estudar muitos temas, saber de diversas áreas do conhecimento. E a gente vê que nós tínhamos, por exemplo, na época antes da ciência convencional, que fez essa divisão, né?
nós tínhamos pessoas que eram médicos, astrônomos, matemáticos, físicos, enfim, né? Era tudo. Se você pegar lá o Galileu Galilei, por exemplo, Galileu. né? Então, ele tinha isso é polimatia, é ler sobre muito assunto, é conhecer, porque às vezes, o que acontece? Eu tenho uma restrição porque eu estou vendo um conflito sob a minha ótica. E a minha ótica, às vezes, a minha cosmovisão é pequena, tacanha ainda, né? Então, o quanto que eu preciso entender culturas, o quanto eu preciso entender meu processo, principalmente, começa pela gente, para esse processo, para entender melhor e compreender esses conflitos, né? E nossa ótica é muito subjetiva, né? A nossa Também. atenção vai naquilo que é importante para nós, né? Então, às vezes, o defeito da gente, a gente acha que é um defeito pequeno, porque ele é da gente. E o defeito do outro, às vezes, é muito grande, porque ele é algum traço que, às vezes, a gente não tem mais o defeito, né? Então, a gente já está no patamar melhor, aí a gente começa a pesar o do outro de uma forma muito, apesar de uma forma mais injusta, né? E o nosso de uma forma mais meliflua ali, mais complacente. É uma autossabotagem. Isso aí, a gente tem um nome. Olha, a Rita Rich, também de Maracaju, Mato Grosso do Sul, que maravilha ter você aqui, Rita. Nós temos um processo que a gente fala de auto-imperdoamento. Isso não quer dizer que a gente vai se chicotear e ser perfeccionista. Não, mas é exatamente o contrário do que você está falando. É a gente não passar a mão na nossa cabeça e falar, isso aqui tem um ponto importante e primordial que eu preciso trabalhar. E o heteroperdoamento é o contrário. Aí vai mudar, a balança muda. Eu vou perdoar o processo do outro. Então, eu vou entender, compreender como é que o outro funciona. O que importa para mim sou eu. Se eu tenho conflito, o problema é meu, o do outro é outra consequência, é dele. Cada um vai resolver o seu conflito. Entende? Então, a professora Vanderlei Kubiak, que vai dar essa aula magna, ela traz lá na citaciologia, ela traz assim, só se ofende quem não se conhece, que é uma frase do Leandro Carnal. Então, é interessante a gente entender isso, né? Então, o verbete dela é com sim inofensável. Recomendo, viu, pessoal? Está muito bom. Então, para a gente entender como é que a gente funciona. Então, a partir disso, quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai ficar ofendido pelo que o outro fala. E aí o Leandro Carnal, ele fala assim, se me chamar de careca, eu vou reclamar? Ué, eu sou mesmo. Qual é o problema? Então, não ressoa, né? Ou então, às vezes, a pessoa ela sabe que tem algum aspecto lá e ela vai trabalhar, ela já está trabalhando, ela já está mexendo com aquilo. Então, aí não fica ofendida, a consciência não fica ofendida porque ela já sabe que ela tem aquele traço e que ela está trabalhando, ela está fazendo o esforço. Né? Então, e sai desse processo da autossabotagem, de ver o problema do outro como maior e o meu como menor. Então, o problema diminui, né? Muda, aí muda a balança. Esse tema é bom que a gente vai conversando e vai empolgando, mas vamos chamar o Ricardo para ver como é que está aí, se tem alguma dúvida, Ricardo? Então, Ana e Eugênia, não tem nenhuma pergunta, mas a gente sabe que a gente participou nesse final de semana, aí, na semana passada, com grandes eventos na Juriscon, né? E um questionamento que a gente pode fazer, qual o viés desse curso que pode trazer para os advogados, para os juízes que estão aí ouvindo a nossa live aqui, qual seria essa proposta desse curso para esses que se lidam com os julgamentos, né, que têm um entendimento maior da lei, dos jurídicos? O que você acha, Eugênia? Eu poderia colocar assim, que a responsabilidade do magistrado aumenta quando ele conhece a paradireitologia, né? Porque ele vai precisar aprofundar um pouco mais quando ele decide. Né? Agora, em relação às aulas do curso, né, é lançar esse olhar mesmo na prática da abordagem paradireitológica. E aí reperspectivar conceitos, reperspectivar
princípios, né? Trazer uma outra abordagem, ampliar a cosmovisão. Então, isso é muito interessante no sentido de que as pessoas queiram, né? Quando um neofílico que está interessado em conhecer sobre temas novos, o Luiz César está aí, de São Paulo, Moutinho, é muito bom estar com você por aqui também. Luiz César já está inscrito no curso, ele me disse hoje. Então, muito bom. Veja, então, é trazer um outro olhar, é ampliar a visão, né? Trazer uma cosmovisão, buscando uma perspectiva paradireitológica, para que a gente consiga entender, por exemplo, quando a gente pensa mal do julgamento, ou da pessoa que está sendo julgada, a gente está trazendo o quê? Uma energia mais densa ainda para essa pessoa. Então, não quero dizer aqui que a gente vai absolver a pessoa, também não é essa a finalidade, mas é trazer um olhar mais contextualizado desse processo. Então, quando a gente consegue entender as consciências sob esse ponto de vista mais amplo, é possível a gente mudar um pouco aquela visão, né, de vítima-algoz que a gente tem. Então, esse conceito de vítima-algoz na justiça, ele é muito diferente dentro da paradireitologia, porque as consequências dos nossos atos, né, os nossos atos trazem consequências. A lei, uma das leis básicas, a lei da ação e reação. Então, tudo que nós fazemos, seja nesta vida ou em vidas anteriores, vai ter uma consequência. Essas consciências a gente vai se encontrando, né? Nós vamos nos encontrando, e essas são as oportunidades, que a gente pode dizer aí, oportunidade de resolver os conflitos entre a gente. E a gente evolui mais rápido. Tem uma pergunta aqui da Carolina, desculpa, Ana. Sim. A previsão de que os valores da paradireitologia se espalhem na humanidade nos próprios anos. Por que vejo um mundo tão materialista e com muito preconceito ainda sobre o estudo da espiritualidade? Carolina, muito obrigada pela sua pergunta. Continua com a pergunta aqui, tá? Por favor. Deixa a pergunta aí, por favor. Então, quando ela coloca aqui a previsão de que os valores da paradireitologia se espalhem na humanidade nos próximos anos, e sabe que essa é uma questão que eu pensava muito da Conscienciologia, quando eu comecei lá em 2004. Enfim. Que bom que a humanidade cansei. Só que a gente não pode exigir nada da humanidade, a gente pode exigir só da gente mesmo. E esse é o nosso grande desafio, é a gente olhar para si e esquecer que os outros vão chegar, cada um no seu time, né, no seu momento, no seu tempo. E a paradireitologia, ela nos oferece justamente isso. Vamos voltar para si e trabalhar o que eu posso me harmonizar no processo de evolutivo e que eu, de algum modo, reverbere, externe isso para as pessoas. O objetivo maior é que a gente provavelmente tenha feito um curso intermissivo. O que é isso, Carolina? Carolina não falou de onde é, né? Mas olha, Carolina Santos, quando a gente estava lá na dimensão extrafísica, antes de vir, nós trabalhamos com uma teoria que chama de curso intermissivo, que é um curso que nós fizemos, que tivemos disciplinas evolutivas, tá? E no meu caso, provavelmente eu tive de paradireitologia, para que a gente consiga implementar, ou seja, a gente ser, que é o que a gente chama de teático, aquilo que a gente aprendeu de teoria e tem lido agora de teoria na nossa vida, a gente consiga efetivar, consolidar na prática. Esse é o nosso desafio. E esquecer o outro. Viu como é que é? Claro que a gente quer, Carolina, que todas as pessoas tenham acesso à Conscienciologia, à paradireitologia, mas a humanidade ainda tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu time, e a gente não pode forçar ninguém, mas a gente pode se esforçar a ser aí um dos pontos, né, que aí a gente trabalha com TENEPS, trabalha com uma série de ferramentas
que pode ajudar a humanidade nesse aspecto, entende? E cada um vai no seu tempo. Professora, Não sei se eu consegui aproveitando. responder, se ela... porque aí só... Pode falar, depois eu continuo. Não, eu ia puxar a fala dela aqui, essa pergunta dela, que é muito boa, porque a gente às vezes fica no para-direito e a gente fica, às vezes, pensando muito nas coisas que deram errado, né? E aí eu queria a gente fazer um crescendo aí e pensar nas pequenas bondades, porque a gente está inserido numa sociedade onde a esperteza é sinal de. Na verdade, nem é a falta de cosmoética, é a falta de ética, né? A falta de ética é premiada e ela é considerada esperteza em muitos ambientes, né? Então, e essas pequenas bondades? Porque às vezes quando a gente escolhe fazer pequenas bondades num ambiente desse, a gente tem a sensação que a gente está sendo assim tolo ou trouxa. E essas pequenas bondades, elas pesam, considerando a nossa vida e que a gente tem múltiplas vidas, ainda que ninguém veja essas pequenas bondades. Isso compensa? Isso tem uma repercussão positiva? Se a gente for analisar dentro da nossa evolução humana, o homem, ele era muito mais, vamos dizer assim, desumano do que é hoje. Parece que não, é porque hoje a gente tem uma dimensão de informação mais ampla. Mas veja, antes as pessoas se matavam, tiravam o olho do outro, arrancavam a orelha. Só você ir nesses museus da Inquisição, você vê que absurdo que eram feitos. Isso já na Idade Média. Imagina, antes era pior. Então, se for analisar, o direito ele ajudou muito nesse aspecto de evitar tortura. Ainda temos, eu não estou colocando lente cor-de-rosa aqui, porque a gente sabe que tem ainda tem tortura, ainda tem gente aí querendo passar a perna no outro, como você falou, Ana Flávia. Porém, se você for analisar, existem pessoas muito boas no mundo também. É que o jornalismo ele traz um viés do que é ruim, porque as pessoas gostam disso, né? As pessoas... Tem um livro, acho que é Os Anjos Bons da Natureza, deixa eu ver, que o professor Vieira, mas o Gustavo fala, do Steven Pinker. Então, ele vai trazendo também informações sobre o quanto pessoas têm tido atitudes, né, grupos de humanidade, de ajuda humanitária, e não só humanitária, mas de trabalho, de ajudando pessoas em termos de educação, enfim. A gente tem muita gente fazendo isso, mas isso não tem holofote, né? Então, claro que também tem um outro processo que a gente tem uma teoria chamada reurbanização extrafísica, tá, Carolina? E nessa reurbanização, aí já é um assunto um pouco mais profundo, mas é assim, algumas consciências, elas passaram alguns séculos sem virem. A gente vem evoluindo, a gente vai para a dimensão extrafísica, volta, e assim a gente vai de um modo mais próximo de uma vida entre a outra. Não sei que seja 50 anos, 60 anos, enfim. Algumas consciências passaram muitos séculos sem vir. Quando elas vêm para cá, elas estão muito desatualizadas das leis, das normas, entende? Então, essas consciências causam uma verdadeira balbúrdia na sociedade, que é o que a gente chama de consréu, consciências que vêm para ser reurbanizadas. Ou seja, agora não dá mais para ficar tanto tempo sem evoluir. Agora, dentro dessa teoria da reurbanização, é compulsório. Chegou num ponto em que estava tão sobrecarregado extrafisicamente dessas consciências, porque essas consciências elas influenciam as consciências fisicamente, entende? Só que elas não apareciam. Então, agora elas são convidadas compulsoriamente a vir para o planeta. E nisso a gente vê muitas atrocidades acontecendo, porque elas não têm normas, elas não se atualizaram, entende? Mas isso é uma benignidade, é uma visão de megafraternidade para que essas consciências elas venham para cá, convivam conosco e sejam oportunizadas a elas também a evolução. Se eventualmente elas não quiserem evoluir,
e elas continuarem de forma recalcitrante, aí elas podem ser que vão transmigrada para um outro planeta em que menos evoluído, em que lá elas vão precisar ajudar outras consciências. Então, veja, é bastante complexo isso. Eu fiz uma forma muito resumida aqui, essa teoria da reurbanização extrafísica, mas é isso que aparece, que tem aparecido hoje, que a gente vê algumas atrocidades aí no nosso planeta. Eugênia, aqui tem um questionamento do Felipe aqui, só para a gente finalizar, mas ele está fazendo essa premissa aí. Pode, se você quiser ler, pode sim. Tá. O estudo do tema, técnicas de hackeamento cerebral, pode ser direcionado não apenas a temáticas do paradireito, envolvendo pressão grupal doentia por adquirir lucidez multidimensional. Claro que é importante a gente estudar isso, né? Esse hackeamento cerebral. Tem muita tecnologia que está sendo utilizada, né, de uma forma assim, não cosmoética. E o paradireito, trazer a visão do paradireito sobre essas consequências, né, desses atos é muito importante, porque pode refrear a pessoa. Opa, espera aí, eu tenho uma consequência, vou pensar sobre isso, né? E aí ele usa o uso do termo com os réus pode ser explorado como processo de estigmatização antitaística, usando sabotagem extrafísica, armas parabiológicas e artifícios que distorcem o conceito acidente Deve ser percurso. Acidente de percurso. Ah, tá, o termo, né? Você está falando da estigmatização, né? É que assim, a gente precisa definir as consciências, né? E é claro que uma consciência, ela pode mudar de patamar evolutivo. Então, é importante a gente não ver como permanente os nossos níveis evolutivos. Porque uma hora eu posso estar num nível evolutivo, tá? Depois eu posso melhorar. E assim vai. As coisas são impermanentes, elas vão evoluindo, vão mudando. Né? Então, não sei se eu consegui responder aí para você, Felipe. É Felipe, né? Felipe. Tem até um professor que fala muito que não é nem nível evolutivo, é momento evolutivo, né? Porque a tendência é que a gente se movimente dentro dessa escala. É isso, a gente vê isso de modo impermanente, dinâmico, as coisas vão acontecendo. Então, a estigmatização depende muito da nossa cabeça também, da forma pela qual a gente vê esses conceitos, né, essas definições. A maioria das definições são didáticas, né? Professora, a gente está encaminhando aqui para o final, a gente aí faltam um pouco mais de 7 minutos para terminar. Primeiro, já queria agradecer, né? Eu achei essa discussão muito rica e você colaborou imensamente aí, trazendo muito fato interessante, muitos conceitos interessantes. Eu queria abrir aí para as suas considerações finais e fazer novamente o convite, né, para o curso. Então, estudar, o professor Valdo falava assim, o que a juriscons precisa, né? Estudem para a direitologia, porque amplia visões. A gente começa a mudar o modo pelo qual a gente vê as coisas, e é um desafio também. Às vezes a gente quer ver, quer mudar, quer ter um olhar diferente, quer lançar quer ter uma lente diferente para esses julgamentos, para no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Então, a paradireitologia é muito importante nesse sentido de começar a pensar como um agente evolutivo no planeta. Olha só que responsabilidade, hein? Então, quando a gente faz TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, 50 minutos, exteriorizando energia para todas as consciências, independente de qual sejam, isso já ajuda demais. Né? Se a gente fizer isso todo dia, pensando no melhor das pessoas, trabalhar nossa ortopensianidade, vai ajudar muito o planeta. Então, e a gente, né? Depois, a pessoa que mais ganha é a própria pessoa que faz essas reciclagens intraconscienciais e começar a reperspectivar tudo isso que a gente tem, esses conceitos e essas definições estigmatizadores, né?
Deixa eu ver, o Luiz tem, se uma gota de corante pode mudar o padrão energético de uma piscina, qualquer boa atitude influencia o holo, pensei na sua volta. Muito bom, Luiz, é isso mesmo. A gente vai com as nossas gotas aí, né, de paradireitologia, para chegar nesse nosso processo evolutivo, e aí, a partir do exemplarismo, a gente conseguir, sim, trazer mais consciências para estudar e ser exemplarista no paradireito. Foi o Luiz que falou? Essa frase é boa de autojurisprudência, né? Ortopensato, o Luiz está um filósofo e tanto, e adorei a frase. Luiz é antigo na Confessologia. Muito bom, Luiz, sua participação. Então é isso, vamos colocar aí o banner. O flyer da aula magna, né? Então, os professores, professor Gustavo, professor da Universidade Federal aqui da UNILA, né? Da América Latina, é doutor em Direito, um exímio professor. A professora Vanderlei é desembargadora do Tribunal de Justiça, mestre em mediação de conflitos também, trabalha muito dentro da área do direito penal. Então, são professores, eu indico, super indico esses dois professores, que eu conheço há algum tempo, e vão trazer aí muita luz, né, do paradireito, para que a gente consiga entender melhor esse julgamento da história. A Maria Eugênia fazendo merchan do sobrenome dela aí. Muita luz, né, Maria Eugênia? Tem que fazer, né? Pessoal, reforçando nossos canais de comunicação, o curso está disponível na Store da Conscienciologia, store.conscienciologia.org.br. Nosso WhatsApp está disponível aí para esclarecimentos, dúvidas, contatos. É o WhatsApp DDD 45, número 99911-6263. O e-mail nosso juriscons@juriscons.org e o site www.juriscons.org. A gente reforça o convite aí ao pessoal da RCI de Foz do Iguaçu, na 1320 AM, todos os sábados às 11 horas da manhã. O pessoal também pode nos ouvir no ParadireitoCast. Essa live ocorre ao vivo, mas fica gravada, disponível para ouvir. A nossa página do Facebook é a Paradireitologia e o nosso Instagram é Juriscons. Professora, muito obrigada. Eu só quero reforçar que a aula magna, ela é presencial em Foz do Iguaçu, lá no discernimento, no auditório, mas também pode ser acessada online para quem está fora de Foz do Iguaçu, tá bem? Então, fiquem todos convidados, sejam todos convidados. Vou aproveitar também, vou assistir, aproveitar que a distância não impede mais nada, né? A pandemia teve seus pontos ruins, mas hoje em dia tudo está muito mais acessível. Muito conectado. Muito conectado. Então, mais uma vez agradeço e aguardo vocês, tanto na aula magna quanto no curso. E se inscrevam lá na Mega Store, Conscienciologia, Juriscons, entre na Juriscons, e pode acessar as aulas anteriores, se vocês se interessaram pelos temas, né, do curso anterior, do ano de 2024, ou dessa, de 2025, que eu falei aqui para vocês, tá bom? Excelente. Muito obrigada a todos que nos assistem, obrigado pelas participações, pelas mensagens. Nós nos vemos daqui uma semana, nas próximas lives da Juriscons, toda quarta-feira. Podem sempre contar conosco por aí para falar de temas interessantes como eles, né? Como esse, sempre envolvidos no Paradireito. Um abraço a todos e até mais. Paradireitocast. O Paradireito para todos.